Amados irmãos, a paz de Cristo Jesus em nossos corações, eu venho confrontar a você com uma frase que talvez você já tenha até dito ou talvez tenha ouvido alguém dizer, e é a seguinte: eu sou igreja e não preciso ir à igreja. Mas será, meu querido irmão, minha querida irmã, que essa é mesmo a vontade de Deus para a nossa vida? Que nós não nos reunimos, não nos congreguemos com os nossos irmãos na casa de oração? Quem vai te responder não sou eu não, mas a palavra de Deus. O Senhor nos levou no primeiro capítulo do livro Ageu que profetizou no segundo ano do rei Dário, e a palavra do Senhor veio a Zorobabel, que era príncipe de Judá, e a Josué, sumo sacerdote. Quando ouviu Deus dizer ao povo que ainda não era tempo da edificação da casa do Senhor, e o Senhor usa Ageu agora para questionar ao povo com o seguinte versículo: porventura é para vós tempo de habitar das vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? O Senhor estava chamando a atenção do povo, porque o povo havia se acomodado no zelo de suas casas, cada um em suas vidas, e se esqueceram do templo do Senhor. Mas eu vejo aqui que Deus cobra do povo a reconstrução desse templo, queridos irmãos. E por que Deus está fazendo isso? Exatamente porque Deus quer que nós estejamos junto à congregação dos santos. Exatamente porque Deus quer que nós nos reunimos, que nós venhamos adorar, louvar, engrandecer o nome dEle na casa dEle, na casa que se chama casa de oração. E aqui, continuando ainda, nós percebemos que a palavra de Deus tocou tanto esse povo por intermédio do profeta Ageu, que Zorobabel, Josué, o sumo sacerdote, todo o povo obedeceram à voz de Deus e temeram ao Senhor. Aleluia! Queridos, se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos ver que o segundo rei de Israel, Davi, eu acredito que ele teve no coração a vontade de fazer a edificação do templo do Senhor. Davi, que vivia num grande e lindo palácio, via ali o santuário do Senhor feito em tendas, nos tabernáculos de antigamente. E Davi sentiu no coração de edificar a igreja do Senhor, o templo do Senhor. Mas Natã disse a Davi que Deus via nele que ele tinha as mãos cheias de sangue. Além disso, Davi também tinha pecado contra o Senhor. E Deus não via em Davi a pessoa certa para edificar o seu templo. Mas o Senhor disse a ele que no trono dele Salomão iria edificar o templo do Senhor. Queridos irmãos, esse templo, aleluia, voltou a congregar, a reunir todo o povo, um templo lindo, maravilhoso, tudo que tinha de bom e de melhor, de ouro, de prata, de todas as coisas que você imaginar, de melhor havia no templo que Salomão construiu para Deus, para que o povo fosse naquele templo e congregasse, se reunisse, adorasse ao Senhor. O templo que Salomão construiu
foi saqueado por muitas vezes, por muitos inimigos do povo de Israel e por último pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, que queimou o templo do Senhor, a Jerusalém, conquistou a Jerusalém, levou cativos seus moradores. E a gente vai ver que ali no capítulo 1 de Esdras, a gente percebe que o Senhor, ele chegou ao coração do rei da Pérsia, o rei Ciro, e ali ele fez com que aquele rei entendesse que era a vontade do Senhor, do nosso Deus, que o templo fosse construído novamente. Então o rei da Pérsia comunica aos judeus e eles fazem um novo templo para a adoração do Senhor. Queridos irmãos, é tão lindo, porque o que nós fazemos na casa de Deus? Nós louvamos, adoramos, engrandecemos o nome do nosso Senhor. E olha o que diz a palavra aqui, no 3º capítulo de Esdras, versículo 11. E o povo, depois que viu o templo reconstruído, um novo templo feito ordenado pelo rei da Pérsia, que sentiu no coração dele este querer de Deus, o povo se alegrou tanto e cantavam alternadamente, louvando e celebrando ao Senhor, dizendo porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvavam ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. No versículo 12 vai dizer, queridos, que os mais velhos, aqueles que viram a primeira edificação do primeiro templo que Salomão construiu, e agora depois de 70 anos do tempo do cativeiro, e agora o povo de Deus, eles veem se realizar novamente o templo do Senhor ser erguido. E ali, queridos mais velhos, eles choravam na presença do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer ainda que muitos levantavam as vozes com júbilo e com alegria. Aleluia! Deus quer sim, queridos irmãos, que nós congreguemos, que nós estejamos juntos da presença dEle. Aleluia! Meus irmãos, o tabernáculo, se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos ver que no capítulo 25 de Êxodo, ali o Senhor diz a Moisés para angariar, para recolher ofertas alçadas que fossem voluntariamente de coração de cada um, para que esse tabernáculo do Senhor, que era o santuário do Senhor, que fosse construído, com essas ofertas alçadas do povo. E o Senhor disse: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Queridos irmãos, no tempo de Moisés, o tabernáculo, esse santuário de Deus, ele guardava também a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a grande presença do Senhor no meio do povo. Essa arca era guardada no fundo dessa tenda, desse tabernáculo, onde havia um véu que separava do pátio. Todo o povo poderia se reunir no pátio para congregar e adorar a Deus, menos os deformados, o que era coxo, manco, o que
tinha uma impinge, o que tinha um testículo mutilado não podia, todos aqueles cegos, todos que tinham deformidades, eles não podiam entrar no pátio, participar da congregação, porque o tabernáculo era o Santíssimo do Senhor. Então, queridos irmãos, veio nosso Senhor Jesus, aleluia, e rasgou o véu do templo, literalmente, e nos deu a ousadia de entrar na presença do Santo dos Santos, o Santíssimo do Senhor, para adorá-lo. Você que é coxo, manco, que tem alguma deformidade, você, onde a Bíblia dizia que não podia, hoje Jesus nos deu a ousadia de podermos adentrar a casa de oração do Senhor. Queridos irmãos, não é diferente estarmos congregando e reunidos na casa do Senhor. Aquela alegria que a gente viu ali no capítulo de Esdras 3:11, é a mesma alegria, o mesmo regozijo que a gente sente de estar na presença do nosso Deus. Queridos, quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo que quando acabava o Fantástico batia aquela depressão, aquela tristeza, porque iriam dormir e acordar na segunda-feira, e a segunda-feira era aquele trabalho todo, era aquela semana toda puxada, e aquilo deixava muito triste a pessoa. E olha, a igreja de Cristo, a igreja do nosso Senhor, ela tem o poder de nos renovar. Eu te digo por experiência própria, quando eu saio do culto aos domingos, que é o primeiro dia da semana, eu saio renovada. Eu saio cheio de fé, de confiança e esperança no Senhor, de que eu terei uma semana abençoada, cheio de milagre, cheio das bênçãos do Senhor. Congregue, não deixe mais essa pandemia te dispersar da casa de Deus. Você que é cristão católico, evangélicos, muito deixaram a casa do Senhor. Volte, congregue. E quando você ouvir aquela voz entoando no seu pensamento que não precisa congregar, você repreenda em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem todo o poder contra isso. Isso não é a voz de Deus na sua cabeça, isso é a voz do inimigo de nossas almas te querendo lançar fora da presença do nosso Deus. Volte, congregue. Toda vez que entramos, que saímos mais cheios da casa do Senhor, é maravilhoso. Aleluia! Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Amém. Assim o Senhor nos permita, nós voltaremos. Amém. Até.